Ninguém é mais irremediavelmente escravizado do que aqueles que falsamente acreditam estar livres. Essa máxima, escrita por Goethe há quase 200 anos, parece ecoar ainda mais intensamente em nossos dias do que na sua época. O pressuposto de que vivemos em uma sociedade livre, simplesmente porque o Ocidente não se transformou em um pesadelo distópico, como o descrito em 1984 por Orwell, é amplamente aceito. Muitos veem essa ideia como uma verdade evidente, reconhecida por todos. No entanto, devemos nos perguntar: será que isso é realmente verdade? Ou será que nos encontramos vivendo em uma realidade que mais se assemelha ao mundo imaginado por Aldous Huxley em seu romance distópico Admirável Mundo Novo? Considere o papel da tecnologia, das drogas, da pornografia e de outras formas de diversão. Será que esses elementos criaram uma sociedade tão entretida e distraída que permanece alheia às correntes que aprendem? Quando Admirável Mundo Novo foi publicado pela primeira vez em 1931, o mundo distópico que Huxley descreveu não era visto como uma ameaça iminente. Contudo, 30 anos depois, após a Segunda Guerra Mundial, e com a disseminação do totalitarismo, acompanhada por grandes avanços na ciência e tecnologia, Huxley reavaliou sua perspectiva. Em um discurso realizado em 1961, ele emitiu um aviso. No futuro, as classes dominantes aprenderiam que o controle de uma população não precisaria ser mantido apenas pelo uso explícito da força, mas poderia ser alcançado inundando as massas com um suprimento contínuo de prazeres. Mas como o prazer pode ser usado para privar as pessoas de sua liberdade? Para explorar essa questão, precisamos discutir o conceito de condicionamento operante, um método para modificar o comportamento de um organismo. No século XX, o psicólogo de Harvard B.F. Skinner realizou uma série de experimentos inovadores para testar diferentes métodos de introdução de novos comportamentos em ratos. Esses experimentos ilustraram como forças dominantes poderiam condicionar humanos a aceitar de bom grado sua servidão. Em um conjunto de experimentos, Skinner tentou cultivar novos comportamentos através do reforço positivo, fornecendo comida ao rato cada vez que ele executava o comportamento desejado. Skinner também conduziu experimentos para enfraquecer ou eliminar certos comportamentos, utilizando estímulos aversivos. Ele descobriu que, embora ambos os métodos pudessem modificar o comportamento, o reforço positivo era mais eficaz a longo prazo e levava a mudanças mais duradouras nos padrões comportamentais. Huxley estava familiarizado com os experimentos de Skinner e entendia suas implicações sociopolíticas. Em Admirável Mundo Novo e em seus trabalhos subsequentes, Huxley previu o surgimento de uma oligarquia controladora que realizaria experimentos semelhantes com seres humanos para promover a docilidade e minimizar o potencial de agitação social. Tanto Huxley quanto Skinner compreenderam as implicações sociais desses métodos, mas diferiam em suas perspectivas. Skinner, ao contrário de Huxley, acreditava que o condicionamento operante poderia ser empregado por engenheiros sociais para o bem maior, conduzindo ao desenvolvimento de uma utopia gerida cientificamente. No entanto, um trecho do livro de Skinner, Walden 2, revela que tal condicionamento em massa poderia estabelecer uma forma perniciosa de tirania, na qual as massas seriam escravizadas, mas se sentiriam livres. No Admirável Mundo Novo, a principal recompensa utilizada para condicionar a submissão, através do reforço positivo, era uma droga poderosa chamada soma. Os controladores mundiais encorajaram o consumo sistemático de soma pelos cidadãos, em benefício do Estado. A droga era consumida diariamente, fornecendo o que Huxley descreveu como férias da realidade. Dependendo da dosagem, ela poderia induzir euforia, alucinações agradáveis ou atuar como um potente auxiliar do sono. Além disso, aumentava a sugestionabilidade, aprimorando a eficácia da propaganda continuamente dirigida aos cidadãos. Entretanto, os controladores do Admirável Mundo Novo
não dependiam apenas do soma. A promiscuidade sexual foi promovida pelo Estado como uma tática adicional para garantir que todos os cidadãos encontrassem prazer em sua servidão. O slogan "Todos pertencem a todos" era incutido nas mentes dos cidadãos desde a juventude. E com as instituições da monogamia e da família abolidas, todos podiam satisfazer seus impulsos sexuais sem restrições. O acesso constante à gratificação sexual assegurava que os cidadãos estivessem distraídos demais para perceberem a realidade de sua situação. O entretenimento sancionado pelo Estado desempenhava um papel crucial na criação do que Huxley descreveu como um campo de concentração indolor. Diversões incessantes da mais fascinante natureza eram empregadas pelo Estado como instrumentos políticos, mergulhando as mentes dos cidadãos em um oceano de irrelevância. Os paralelos entre Admirável Mundo Novo e as sociedades modernas são impressionantes. Em Revisitando o Admirável Mundo Novo, publicado em 1958, Huxley indagou como os engenheiros sociais do futuro poderiam convencer seus súditos a consumir drogas que os fariam pensar, sentir e comportar-se conforme desejado. Ele concluiu que seria provavelmente suficiente apenas tornar as pílulas disponíveis. Hoje, estima-se que 1 em cada 6 americanos utilize algum tipo de droga psicotrópica, enquanto uma crise de opioides se alastra pelo Ocidente. A possibilidade de satisfazer impulsos sexuais online levou muitos a caírem nas garras do vício em pornografia, e smartphones e outras tecnologias oferecem distrações prazerosas que absorvem a atenção da maioria durante grande parte do dia. Até que ponto essas diversões são intencionalmente direcionadas a nós? E até que ponto são meras respostas à demanda do consumidor? Permanece uma questão em aberto. Porém, independentemente da intenção por trás dessas diversões, a realidade é inescapável. Uma população constantemente distraída e entorpecida não possui os recursos mentais necessários para resistir à sua própria escravidão. Estamos vivendo em uma era em que o grito moderno de "me dê televisão e hambúrgueres, mas não me incomode com as responsabilidades da liberdade" soa cada vez mais alto. Até que esse lamento seja substituído por um clamor por liberdade genuína, como "dê-me liberdade" ou "dê-me morte", é improvável que a verdadeira emancipação prevaleça. Pelo contrário, enquanto as pessoas continuarem a trocar sua liberdade por confortos e prazeres momentâneos, o tipo de condicionamento social que Huxley nos alertou se tornará ainda mais refinado e eficaz. À medida que a tecnologia avança e mais informações sobre como prever e controlar o comportamento humano são coletadas, torna-se não só possível, mas provável que as ferramentas de manipulação se tornem ainda mais sofisticadas. Ainda está por ver se a maioria de nós será capaz de resistir a esse tipo de manipulação, ou mesmo se desejará fazer isso. Se as tendências atuais persistirem, podemos estar à beira de uma divisão na humanidade em 2 grupos distintos. Aqueles que abraçam voluntariamente sua servidão prazerosa, confortáveis em sua ignorância forçada, e aqueles que escolhem resistir, lutando para manter não apenas sua liberdade, mas sua essência humana. Afinal, como observou o ex-escravo Frederick Douglass em meados do século XIX, muito antes de Huxley escrever Admirável Mundo Novo, quando um escravo se torna um escravo feliz, ele efetivamente abdica de tudo que o torna humano. Essa dicotomia entre prazer e liberdade levanta questões perturbadoras sobre nosso tempo presente. Estamos nos aproximando do mundo que Huxley temia? E se sim, estamos dispostos a lutar por nossa autonomia em um mundo que incessantemente nos oferece escapes e prazeres momentâneos como substitutos de liberdade genuína? A comodidade é uma escolha, e talvez estejamos no limiar de ter que escolher entre uma vida de prazeres superficiais ou uma de significado e liberdade verdadeiros. A tarefa diante de nós é introspectiva e urgente. Devemos questionar nossas próprias vidas e as distrações que buscamos. Devemos estar vigilantes contra os confortos passageiros que nos acalmam, enquanto nos afastam de pensamentos críticos.
E talvez, o mais importante, devemos estar dispostos a adotar uma postura ativa, desafiando não apenas o que somos, mas também o que a sociedade nos molda a ser. Rejeitar a anestesia do conforto fácil pode ser o primeiro passo para a verdadeira iluminação e emancipação social. Ao reconhecer e recusar a comodidade de nosso entretenimento incessante, reengajamos nossa humanidade e reavivamos a chama da curiosidade e da autonomia. Esse é o chamado que Huxley nos deixou, uma lembrança de que a busca pelo prazer, quando não examinada, pode tornar-se uma prisão autoimposta. Para encontrar o equilíbrio entre aproveitar os avanços da modernidade e preservar a liberdade individual, é preciso um esforço consciente e contínuo. Precisamos redescobrir o poder da recusa. Recusar-se a ser cooptado para o esquecimento. Recusar-se a adotar o conformismo inconsciente. Recusar-se a ceder à trivialidade. Podemos, assim, dignificar a jornada humana, não apenas como passageiros passivos, mas como agentes ativos de nosso destino comum. Se esta análise despertou sua curiosidade e reflexão, inscreva-se no nosso canal para continuar explorando as complexidades da condição humana em nossa era moderna. Nos comentários, compartilhe como você está percebendo e resistindo às influências de controle em sua vida. Juntos podemos desvendar essas camadas de influência e lutar pela verdadeira liberdade e humanidade. Até o próximo vídeo.